Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Hoje eu venho aqui tratar de um tema de extrema importância e que talvez seja um dos temas mais mencionados, mais tratados na mídia brasileira, que é a reforma da Previdência. Bom, na verdade, a reforma da Previdência é uma proposta de emenda à Constituição de autoria do governo federal e que atualmente se encontra na Câmara dos Deputados. Ali nesse primeiro semestre de 2019, ela já passou por inúmeros debates, de acalorados debates, e pelo primeiro turno de votação. Lembrando que na Câmara dos Deputados ainda precisa passar por mais um turno de votação, e no Senado Federal precisa também passar por debates e por outros 2 turnos de votação. Isso significa dizer que ainda há um certo caminho a ser percorrido, ainda existem debates a serem feitos e alterações podem ocorrer. Lembrando que o texto original que foi encaminhado à Câmara dos Deputados já sofreu algumas alterações e, como eu disse, poderá sofrer mais alterações. Mas, desconsiderando isso, se a reforma da Previdência fosse aprovada hoje, dos moldes que hoje estão previstos ali, sem considerar esses destaques que foram feitos pela Câmara dos Deputados, como seria hoje? Como ficaria? Bom, antes mesmo de nós queremos saber como pode ficar, é muito importante que nós saibamos como ela é hoje. E aqui nós trataremos especificamente de 2 aposentadorias, que são a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, no caso da aposentadoria por idade, pelas regras atuais, o trabalhador urbano precisa ter pelo menos 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, e comprovar no mínimo 15 anos de contribuição. No que diz respeito ao período mínimo de contribuição, quanto tempo precisa contribuir para chegar aos 100% da renda mensal, isso será um tema para um outro vídeo, ok? Continuando. No caso de trabalhadores rurais, essa idade mínima ela é reduzida em 5 anos para ambos os sexos, ou seja, o trabalhador rural homem precisa ter 60 anos de idade e a trabalhadora rural precisa ter 55 anos de idade e comprovar pelo menos 15 anos de efetivo labor rural, certo? Já no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, existem 2 possibilidades, sendo que em ambas são exigidos pelo menos 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para mulheres. Pois bem, são as seguintes as possibilidades. A primeira delas é a aposentadoria por pontos, onde essa pontuação ela é atingida através da somatória da idade mais tempo de contribuição. Somando-se idade e tempo de contribuição, atingida a pontuação mínima, a pessoa consegue se aposentar. Em 2019, a pontuação mínima para que homens se aposentem é de 96 pontos. E em 2019, a pontuação mínima para que mulheres se aposentem é de 86 pontos. Nessa modalidade de aposentadoria, na aposentadoria por pontos, não há incidência do fator previdenciário. Já na segunda hipótese, segunda possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, é essa que leva em consideração tão somente tempo de contribuição, não há pontuação e nem idade mínima, mas apenas tempo de contribuição. Nesse caso, a mulher precisa ter 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Mulher, 30 anos de contribuição, homens, 35 anos de contribuição. Atingindo esse tempo de contribuição, consegue se aposentar. Lembrando que nessa modalidade, aí sim, há incidência do fator previdenciário. Pois bem, passada a reforma da Previdência, aprovada a reforma da Previdência, se ela, vamos supor que entrou em vigor hoje, conforme o texto que hoje está previsto ali, muitas alterações serão feitas, dentre as quais a aposentadoria por tempo de contribuição deixaria de existir. Passaria então a existir tão somente a aposentadoria por idade, certo? E nesses casos aqui, aí sim existem algumas alterações muito importantes. No que diz respeito à idade mínima para se aposentar por idade, homens continuam com 65 anos de idade, porém as mulheres têm um acréscimo de 2 anos, ou seja, as mulheres precisarão ter no mínimo 62 anos de idade para se aposentar, se tratando de trabalhadores urbanos, certo? Além dessa idade mínima, será necessário, então, também um período mínimo de contribuição, que não mais será de 15, mas sim de 20 anos no mínimo, certo? No mínimo 20 anos de contribuição, para que consiga se aposentar por idade.
As alterações também atingem os trabalhadores rurais, certo? A idade mínima, no caso, passa a tem uma redução de 5 anos para homens e de 2 anos para as mulheres, de maneira que os homens e mulheres terão que ter 60 anos de idade para que possam se aposentar e comprovar também, no mínimo, 20 anos de efetivo labor rural para que consigam se aposentar. Pois bem, esse é o panorama básico, né? Em termos gerais, é assim que ficaria. Mas e aquelas pessoas que já estão contribuindo, né? Que estavam contribuindo bem antes da reforma da Previdência, mas que ainda não reuniram todos os requisitos para se aposentar? Pois bem, essas pessoas passarão pela chamada regra de transição, que também será algo que será explicado em outro vídeo, mas basicamente uma regra de transição, ela vem justamente para amenizar os impactos de uma grande alteração legislativa, certo? Ou seja, essas pessoas que já estão contribuindo não precisarão ter que contribuir o máximo previsto na emenda, mas apenas aquelas previstas que gradativamente vai aumentando conforme a regra de transição prevista na legislação, né, no caso, na emenda à Constituição, certo? Aquelas pessoas que também estavam contribuindo antes da reforma da Previdência, porém que já reuniram todos os requisitos para se aposentar, né, essas pessoas não serão atingidas pela reforma. Por exemplo, se você já atingiu 65 anos de idade e já tem no mínimo 15 anos de contribuição, você não será afetado, ainda que você ainda não tenha feito o requerimento no INSS, certo? Isso porque você já adquiriu o direito de se aposentar. Você adquire o direito de se aposentar quando reúne todos os requisitos, certo? Quando a pessoa já atingiu os 35 anos de contribuição, quando a pessoa já atingiu a pontuação mínima, quando já atingiu a idade mínima e tempo de contribuição mínimo, essas pessoas já adquiriram o direito, mesmo que ainda não fizeram o requerimento junto ao INSS, e essas pessoas não serão afetadas pela reforma, certo? Posteriormente faremos mais alguns vídeos explicando a respeito de como vai ficar a questão de para receber 100% da remuneração, como vai ficar com relação a professores, a demais explicações a respeito dos trabalhadores rurais. Mas até aqui é muito importante que você consiga se informar por fontes idôneas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link onde você pode encontrar o texto da reforma da Previdência como está hoje, certo? É muito importante que o cidadão brasileiro, nessa qualidade de cidadão ou cidadã, tenha conhecimento daquilo que está sendo proposto, daquilo que nossos representantes estão fazendo, para que não sejamos meros espectadores daquilo que eles fazem, porque se espectadores formos, apenas passaremos pelas consequências, boas ou más, daquilo que eles fizerem.